Beleza. Pessoal, então é o seguinte, antes de começar, eu queria falar um pouquinho sobre a recuperação do quarto bimestre, tá? Muita gente estava me perguntando lá pelo chat. É, Hoje eu acabei de abrir, pessoal, para vocês todas as atividades do quarto bimestre, que são as atividades das aulas 15, 16, 17, das aulas de Vida das Estrelas e da aula de hoje também, né? Que vai estar aberto, obviamente, tá? Pessoal, essas aulas elas vão constituir o quarto bimestre, tá? E elas vão ficar todas abertas até o dia 10. Dia 10, pessoal, é quarta-feira que vem, tá bom? Eu não posso abrir mais tempo, porque nesse dia 10, quer dizer, no dia 11, eu já vou ter que fechar as notas para o conselho de classe, tá joia? Então, tudo vai ficar aberto aí até o dia 10, lembrando que essa já é a minha forma de recuperação, tá, pessoal? Então, essa é a recuperação, todas as atividades estão abertas lá. Hoje, depois da explicação aí do grupo do Gabriel e do Eric, eu vou usar um pouquinho do tempo para tirar aquelas dúvidas nas atividades de receptores elétricos e motores elétricos que vocês tiveram dificuldades, tá? E aí, pessoal, depois do dia 10, fecham as notas e acabou, é isso. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Não? Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Acho que é isso. Ah, sim, galera. Mesmo comigo tirando dúvidas aqui agora, se vocês quiserem tirar dúvidas em um momento futuro, eu vou estar disponível terça-feira, de 1h50 até 3h30 da tarde, nesse mesmo link, tá? Então, na terça-feira, se alguém ainda quiser tirar alguma dúvida, eu vou estar disponível nesse link aí para vocês. E se alguém quiser marcar algum outro horário para tirar dúvida também, pode me mandar um e-mail pedindo aí que a gente marca. Vou colocar aqui, Israel, no chat, ó. Terça, das 13 horas e 50 minutos até 15 horas e 30 minutos. Tá aí. Então, se tiver mais alguma dúvida, esse é o horário que eu coloquei aí no chat, tá bom? Bom, então, sem mais delongas, pessoal, vou dar a palavra aí para o Gabriel e para o Eric conduzirem aí com vocês o conteúdo da aula de hoje, beleza? Qualquer dúvida, podem abrir o microfone e falar. Se quiser colocar no chat, pode colocar também. E é isso. Vou fechar minha câmera, desligar meu microfone. E, Gabriel, é com você, meu caro. Opa, beleza. Valeu aí. Bom dia para todo mundo que veio para a aula. O meu nome é Gabriel, igual o Matheus falou. Eu vou ministrar essa aula de uma revisão de eletromagnetismo para vocês junto com o Eric. Bom, então, vamos começar a apresentação aqui. E, igual o Matheus falou, qualquer coisa que vocês quiserem falar, vocês podem tanto falar no chat, que eu estou com o chat aberto aqui, como ligar o microfone e falar. Tudo bem? Então, vamos lá. A Coloca a aula. tua luzinha laser aí, Gabriel, para te Ah, é ajudar. verdade. Aqui. Então, como eu disse para vocês, essa aula vai ser mais uma revisão de eletromagnetismo, né? Uma revisão da aula que o professor Matheus já deu para vocês. E a finalidade dela é mostrar como que surgem as ondas de rádio, né? Como que elas são feitas, e é isso. Mas antes de eu começar a falar das ondas de rádio em si, eu queria só dar uma revisada aqui nas ondas. Alguém sabe ou quer chutar o que seria uma onda? Quem quer falar o que acha? Ah, eu acho que a onda é isso aqui. Bora, galera, responde aí. Ó, o Alan falou que é uma Não, frequência. frequência. Também, ela tem uma frequência. Mas assim, o que seria essa frequência, essa onda? Isso. Muito bem. É isso mesmo.
a onda, ela vai ter uma frequência, né? E você faz alguma coisa com que ela oscile. Então, você perturba. Por exemplo, você tem uma cordinha, ela tá reta. Você começa a mexer a corda, a perturbar ela, ela vai começar a oscilar. Ou seja, vai para cima, para baixo, pra cima, para baixo. Ela vai começar a oscilar. Então, é basicamente uma perturbação que ela oscila. Muito bem. Então, vamos agora falar um pouco mais sobre essa onda. O cara já falou tudo aqui já. Então, ela pode ser de duas naturezas, a onda, igual o Paulo falou, que são quais? A mecânica, as ondas mecânicas, e as ondas eletromagnéticas. Alguém pode me falar o que seria uma onda mecânica? O que sim, qual a diferença das duas? Que a onda mecânica tem diferente da onda eletromagnética? Isso mesmo. As ondas mecânicas, elas são aquelas ondas que precisam de um meio material para propagar, né? Então, um exemplo disso é, por exemplo, um contato de uma pedra, por exemplo, que caiu na água. O que vai acontecer? Essa pedra vai perturbar a água, que vai causar uma oscilação. Então, você vai perceber que ela vai formar umas ondinhas aqui. E tem uma coisa nas ondas mecânicas nas ondas em geral, no caso, que é importante você saber. As ondas, elas transferem energia, elas transitam energia, mas elas não transitam a matéria. Por exemplo, aqui vocês estão vendo que a folhinha está aqui, a onda está oscilando aqui, vai chegar na folhinha, a folhinha vai subir junto com a onda, mas ela vai continuar no mesmo local. E aí, alguém aqui já foi para a praia? Alguém gosta de ir para a praia, de pegar um mar? Não, mas você já viu, provavelmente você já viu os surfistas lá, né? Pegando uma onda. Para quem foi para praia, geralmente já pegou um jacaré, aí você fala, poxa, como é que o surfista então consegue surfar na onda se a onda não transfere matéria, né? Sim, já vi na TV, ainda não, pô. É bem legal, né? Inclusive quando você pega o jacaré é divertido. Então, o que causa você levar esse capote da onda na hora que você tá pegando jacaré ou tá surfando? Por que ela não transfere o meio material, ou não transfere matéria, mas o surfista consegue surfar? Porque, assim, a onda, conforme ela vai saindo do ponto mais fundo do mar, e ela vai vindo para o ponto mais raso, ela vai sofrer uma alteração da velocidade. Com essa alteração da velocidade, ela vai alterar o comprimento de onda, que eu não sei se vocês lembram, igual quem falou aqui sobre a frequência. O Alan falou sobre a frequência. A onda depende de uma frequência e de um comprimento de onda. Aí esse comprimento de onda vai alterar e aí automaticamente a amplitude dessa onda vai aumentar também. Como ela vai ficar aumentando, ela vai chegar um ponto da onda que ela vai quebrar, que é a parte que ela chega aqui no rasinho, vem aquelas espuminhas brancas na onda, ela quebrou. E aí ela, ela aproveita a oscilação da água. Isso, aproveita. Ela deixa de ser uma onda na hora que ela quebra, e aí ela com isso transfere a energia dela pro surfista. Entendeu? Então, assim, a onda em si, é importante você saber que ela não transfere matéria. O surfista, quando ele tá surfando, ou quando você tá pegando um jacaré, é que ela deixou de ser uma onda, né, no caso, assim. Você tá pegando uma onda que não é mais onda. Sou não, velho. Sou não. Já morei na praia, mas não sou não. Mas, enfim. E agora essas ondas mecânicas aqui eu não vou dar tanta ênfase aqui para vocês nessa aula, porque
assim, o que eu quero falar mais são das ondas eletromagnéticas, mas só para vocês saberem um pouco sobre as ondas mecânicas, uma curiosidade a mais, eu falei sobre isso. Bom, e as ondas eletromagnéticas, então? Desculpa, Gabriel, vou fazer só um complemento, posso? Pode, claro, Matheus, à vontade. Beleza. Galera, é só uma questão conceitual, assim, para ficar mais claro na cabeça, porque às vezes a gente fica estudando isso de que onda mecânica precisa de um meio material, né? Na prática, é verdade, ela precisa, mas é interessante entender o conceito de que ela precisa de um meio material, porque, por definição, a onda mecânica ela é oscilação de partículas que constituem um meio material, que vai se propagando. Então, essas oscilações, elas vão se propagando de um material para o outro através da interação entre esses materiais. Então, é meio que uma perturbação que fornece ali naquele ponto uma certa quantidade de energia, e essa energia ela vai se propagando devido à interação entre a matéria. Então, é por isso que ela precisa de um meio material, porque, por definição, ela é a oscilação do meio material, das partículas que constituem o meio material. E aí a gente fala, então não dá para ela se propagar no vácuo. É claro, no vácuo você não tem meio material para oscilar. Por isso que a onda mecânica não se propaga no vácuo. Então é só essa questão conceitual da ideia de que a onda mecânica ela precisa de um meio material, porque na prática ela é constituída pela propagação das oscilações das partículas que constituem esse meio material. Tá joia? Sim, e inclusive, com o professor Matheus falando agora, eu lembrei aqui do exemplo de, por exemplo, as ondas sonoras, que elas precisam que elas causam uma oscilação nas moléculas de ar, né? Então, se a onda sonora é uma onda mecânica que precisa de um meio material para se propagar, alguém aí já assistiu Star Wars e gosta? Alguém já assistiu? Ou se não gosta também, não tem problema. É isso mesmo. Vocês já viram quando tá tendo, por exemplo, uma guerra, não sei, aí uma nave espacial lá do Star Wars atira na outra nave. Aí sai aqueles efeitos sonoros, piu, piu, isso mesmo. Então, não, isso aí é lá no mundo do Star Wars deles, lá no universo deles. Lá a onda sonora não precisa de um. Lá no universo deles é outra coisa. Mas isso aqui, aqui, por exemplo, se fosse aqui, não iria acontecer, porque o som precisaria das moléculas, da oscilação das moléculas de ar para isso. Então, não daria certo. Vou Mas, defender Star Wars, que no último filme eles fizeram uma cena muito bacana, que ocorre uma explosão de uma grande nave espacial lá e eles deixam um bom momento de silêncio. sério, eu não vi, eu não Sério, assisti. Eu não pô, é uma assisti. cena bem bacana, justamente querendo indicar essa ideia, né? Tentando se aproximar mais da física aí. Então tem essa cena desse Star Wars, acho que uns dos últimos aí, que ficou bem bacana. É bem legal a cena. Qualquer coisa depois eu coloco Caramba, o link aqui, que eu acho que tem só a cena no YouTube. vai ser legal. Eu não assisti ainda esse, eu assisti poucos, mas tentando se redefinir com a física. Mas então, agora vamos para o nosso foco, né, que são as ondas eletromagnéticas. Igual acho que alguém falou aqui no chat, as ondas eletromagnéticas. Bom, mas aquelas ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo. Isso mesmo, as ondas eletromagnéticas, elas não necessariamente, igual as ondas mecânicas, precisam de um meio para se propagar. Não precisa de uma perturbação em algum ponto material para se propagar. Alguém pode me dar um exemplo de onda eletromagnética? Sem ser as ondas de rádio. Luz, isso mesmo. Cara, o povo tá bom aqui, hein? A luz é um exemplo de onda eletromagnética. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a luz ela consegue se propagar mesmo no vácuo. Voltando para o Star Wars, a gente tem, por exemplo, a nave soltou aquele laserzinho na outra nave, certo? Saiu barulho, que não era para sair no caso,
e o professor Matheus mostrou que eles mostraram isso no último vídeo, no último filme, mas você vê a luzinha do laserzinho saindo e atingindo a outra nave. Ou seja, a luz, aquilo sim tá certo, porque a luz, ela consegue se propagar no vácuo, né? E o que seria essas ondas eletromagnéticas aqui? Ah, o Matheus aqui mandou o vídeo, né, do Isso, filme depois Star eles Wars. assistem aí. Agora não, galera, depois. Só continuando aqui, as ondas eletromagnéticas, o que são essas ondas eletromagnéticas? Como é que elas surgem assim? Então, você tem uma oscilação do campo elétrico e uma oscilação do campo magnético, uma variação de. Quando você tem uma variação desses dois campos, você tem uma onda eletromagnética. E aí você fala, mas como é que eu vou fazer para variar esse campo elétrico, esse campo magnético? Bom, o campo elétrico a gente sabe que uma partícula em movimento já causa uma certa variação do campo elétrico. Mas e esse campo magnético? Como é que a gente vai fazer? Como é que ele vai surgir aqui? A gente vai entrar então na indução do campo magnético, né? Que é, no caso, a lei de Faraday. O professor Matheus falou que vocês tiveram faz pouco tempo a lei de Faraday. Vou deixar a fotinha aqui, então alguém pode me dizer o que que é essa lei, assim, qual a importância dessa lei, o que que ela fala de importante? Qual a importância dela para o campo magnético? Alguém lembra? Bom, a lei de Faraday, mas basicamente a lei de Faraday, o Faraday ele descobriu que quando você pega um ímã, por exemplo, e você mexe, por exemplo, você pega esse ímã aqui, e você traz uma velocidade para ele, oscilando ele de um lado para o outro, dentro de um enrolamento, de um fio condutor, que seria esse espelho de uma bobina, você, você induz a passagem de corrente dentro desse fio a partir da variação desse campo magnético. Por que a variação do campo magnético? Porque você está movendo esse ímã e você sabe que as linhas de campo aqui, ó, sai do norte e vem para o sul, né? Então, quando você está variando, quando você está oscilando aqui o nosso ímã para a direita e para a esquerda, você está fazendo com que varie as linhas de campo que passam dentro dessa bobina. Então, você está variando o campo. Isso mesmo. Então, a grande pegada da lei de Faraday que Faraday viu foi que quando você mexe um ímã dentro vamos dizer assim, dentro dessa bobina, essa variação do campo magnético vai fazer com que gere uma corrente nesse seu fio condutor. E o que vai precisar? O que eu coloquei aqui, ó, que a voltagem induzida numa bobina vai depender, e ela vai depender de duas coisas, né, no caso. Vai depender da taxa de variação do campo magnético no interior dessa bobina, e também vai depender do número de espiras que você vai ter. Por exemplo, você tem uma, você vai produzir uma corrente um pouco menor se você tiver tipo, 3, 4, e assim vai. Uma coisa que também influencia a área da nossa bobina também, mas vamos deixar assim por enquanto. E, inclusive, eu separei um simulador aqui para vocês verem melhor isso aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Aqui, vocês estão conseguindo ver o simulador aqui? Estamos sim, Gabriel. Aqui. Aqui. Aqui, ó. Vocês podem ver que as linhas de campo estão saindo, do campo magnético estão saindo do norte e indo para o sul aqui. E aí, ó, eu vou pegar esse meu ímã e vou passar dentro da bobina, variando ó, a quantidade de linhas que está
que está passando dentro da nossa bobina. Vou variar, ó. Conforme a gente vai mexendo ele, variando, a gente vê que a lâmpada, aqui a nossa lâmpada acende. Aí agora vamos mexer com a bobina com dois enrolamentos aqui. Vocês podem ver, ó, que a lâmpada acende um pouco mais fraca. Por quê? Porque a corrente que está passando é menor por causa da quantidade de enrolamento da bobina. Ó. Pode ver que aqui é pouquinho e aqui é bem mais. Bobina. Só para complementar, Gabriel, porque isso tem muito a ver com a aula recente que eu dei para eles, quem assistiu lá a videoaula sobre motores elétricos, eu mostrei muito bem a ideia de que essa voltagem que é produzida aí, que esse medidor aí, o voltímetro que está ligado na lâmpada tá medindo aí, ela é proporcional à variação do fluxo magnético, que, por definição, é o número de linhas que está passando dentro da área das espiras. Sim. Então, a gente já conseguiu, eu mostrei para eles como que calcula esse fluxo magnético, e mostrei que depende exatamente disso, né, da área das espiras, da quantidade de espiras, porque, na verdade, quando você coloca mais espiras, tem o mesmo efeito como se você estivesse colocando uma espira só com o dobro de área. Uhum. Essa aqui é a ideia, como se você estivesse aumentando a área dela. Então, você vai colocando mais espiras aí, quer dizer que você vai ter um maior fluxo magnético dentro dessa bobina, por isso que você produz uma maior voltagem, só que isso também depende do tempo com que varia, né? Porque a voltagem está relacionada com a velocidade com que esse campo magnético vai variar. Então, é só para lembrar aí, pessoal, das equaçõezinhas, que é uma parte que vocês sentiram dificuldade, eu vou revisar isso aí daqui a pouquinho, tá joia? Tá. Então, deixa eu colocar aqui. Voltando aqui. Então, agora que a gente pensando no pequeno, tentando encher uma bobina, então. Isso aí. Caramba, o Paulo tá inspirado. Mas, então, vamos aplicar agora isso, né? A gente viu que o fluxo, o fluxo magnético da bobina, ele vai afetar na corrente. Aí ele falou, poxa, se o fluxo afeta na corrente, quanto maior o fluxo que passa, quanto maior a taxa de variação desse fluxo que passa nessa área de bobina, vai ser maior a corrente. Então, e se a gente usar a corrente para criar esse campo magnético? E isso também dá certo, né? No caso, tanto um quanto o outro. Que, no caso, então, se você tem uma corrente passa na nossa bobina, a gente vai automaticamente fazer o quê? Criar uma taxa de variação do fluxo, assim, vai criar um campo magnético, produzir, né? Então, é isso que acontece nas ondas de rádio. Por exemplo, você tem a emissora lá, a emissora, ela tem um circuito lá na emissora que passa corrente para a antena, e essa corrente, ela cria ela com essa corrente passando, ela vai criar esse campo magnético em volta, igual que é o inverso que eu falei ali do ímã passando entre a bobina. Então, ela vai criar uma variação, uma oscilação do campo magnético, a carga em movimento já tem a variação do campo elétrico, então você vai ter uma onda eletromagnética. E essa onda eletromagnética ela vai ser produzida com uma certa frequência. E aí a gente entra no receptor e no transmissor. Telecom falou alto. Isso mesmo. A gente entra no receptor e no transmissor. Que no caso a gente vai ter o nosso rádio, igual eu falei, e por exemplo, a antena 1 e a antena 2. As antenas ela vai ser o nosso transmissor, ela vai transmitir essa onda eletromagnética, e o nosso rádio ele vai
ele vai ser o receptor, ele vai captar essa onda que a antena produziu. Mas quando você mexe no seu rádio e sintoniza ele, na verdade você está fazendo o quê quando você está sintonizando? Quando você está sintonizando, você está fazendo com que o rádio, assim, ele capte só a frequência que a onda da antena 1, por exemplo, está transmitindo. Ou seja, eles vão entrar em ressonância, o rádio com a, a onda eletromagnética que a antena 1 está produzindo. Então, vamos supor que a antena 1 produz 140 MHz e a antena 2 150 MHz. Para o rádio captar a antena 1, ele vai precisar ele vai precisar estar programado para captar só 140 MHz, ou muito perto disso, ou seja, ele vai entrar em ressonância. E a antena 2, para você captar a onda da antena 2, você vai precisar de 150 MHz, né? Então, é basicamente assim que funciona o rádio. A emissora vai ter um circuito lá na emissora que vai produzir corrente elétrica, essa corrente elétrica vai fazer o nosso campo magnético, vai variar esse campo magnético, vai variar o campo elétrico, vai ter a nossa onda eletromagnética, e o rádio, a gente vai programar o rádio para entrar em ressonância com a onda eletromagnética antena, que essa antena nos produziu, transmitiu. É isso mesmo. Isso. Então, o rádio é basicamente, quando você está escutando o rádio, você está captando a onda eletromagnética que um transmissor, que é a nossa emissora, que é a antena da emissora está produzindo para você. E, então, assim, essa foi a revisãozinha assim, que eu queria mostrar sobre as ondas de rádio. É importante você saber que ele é um receptor, você só vai programar ele para receber a onda eletromagnética da antena. E, para essa aula aqui, a gente separou também dois exercícios bem básicos, só para vocês terem uma melhor ideia dessas ondas de rádio em si, da indução, né, dessa indução das ondas eletromagnéticas. O que o Eric vai fazer com vocês? Você está com elas aí, Eric? Bom dia, pessoal. Tô sim, Magossi. Queria parabenizar você pela ótima aula que você deu aí, mais que perfeito. Transforme sonora. Caramba, o Paulo já sabia da matéria já. O Paulo estudou bem a indução aí, pode dar ponto para ele aí, Matheus. Não, os alunos em si, eles participaram bastante, gostei da participação deles. Foram rápidos, perguntei das ondas mecânicas. Ô, Magossi, o pessoal perguntou se você era surfista, você não é, mas mergulhador, né? Perto disso. Pela foto eu não posso negar, né? Gosto de mergulhar. Enquanto o Eric está preparando aí, ele vai apresentar agora, né? Isso, ele vai fazer duas... Beleza. Eu vou fazer um complementozinho, porque o Gabriel falou muito bem, né? O receptor do rádio, né? Ele vai ter que ser regulado na frequência da antena que você quer sintonizar ali, né? Agora, eu tenho uma pergunta interessante para todo mundo, assim, né? Como é que é feita essa regulagem, né? Lá dentro do seu aparelho de rádio. Vamos pensar nos antigos, que é mais simples. Como é que é feita essa regulagem? Alguém tem alguma ideia? Tipo assim, o que eu mudo para fazer com que o meu rádio esteja sintonizado numa frequência maior ou menor? Nos aparelhos de rádio de hoje em dia, por exemplo, seu celular, esse sistema ele é um pouco mais sofisticado, porque a gente tem um circuito mais sofisticado que é capaz de entender isso, tá? Mas aqui, como a gente está estudando indução, do mesmo jeito que ele mostrou lá aquela bobina produzindo a onda eletromagnética, dentro de um rádio, principalmente os antigos, você tinha uma bobina daquele tipo recebendo. E aí, basicamente, o que você faz é mudar
o tamanho da bobina, você muda a quantidade de espiras que tem ali. E aí ela fica com a característica de entrar em ressonância com determinadas frequências, dependendo do tamanho daquela bobinazinha ali, beleza? Então, só para vocês saberem, tá? Que antigamente, o primeiro rádio, né, foi assim que a gente conseguiu decodificar os sinais de rádio emitidos. Depende de uma coisinha que a gente chama de autoindução daquela bobina, tá joia? Mas isso é uma coisa um pouco mais aprofundada que a gente não vai entrar aqui, não. É mais simples do que isso, Paulo. Em um primeiro nível, não precisa de um circuito muito sofisticado, não. Basicamente, para você ter um rádio simples, uma antena emissora e um receptor, você só precisa ter duas bobinas, uma emissora e uma receptora, e ajustar as características dela para que elas tenham o mesmo valor de autoindutância. E aí uma vai estar em ressonância com a outra. Bom, é isso. Desculpa a interrupção aí, manda ver, Eric. Não, Matheus, que isso, perfeito. Eu até queria fazer até um comentário, né? Porque meus pais, assim, mais da roça, mais do meio rural, né? Quando você vê esses rádios antigos, o pessoal fala que é os rádios a válvula, né? Que é justamente isso que você falou, que o pessoal ali, ele altera a indutância do rádio e conforme ele altera a indutância, ele altera a frequência e acha a frequência de ressonância com a antena. Mas, peraí, só um minuto que minha apresentação deu ruim. E meu celular tá tocando. Perdão. Matheus, desculpa, só um minuto. Tranquilo. Caraca. Eu tava esperando o pessoal me ligar essa hora, mas tudo bem, acontece. Tá, eu e o Magossi, né, separamos duas questãozinhas bem fáceis, que são de fácil aplicação, que inclusive caem no Enem, são questões assim que você bate o olho e você já responde, que é sobre esse conteúdo. Então, a primeira questão é do Enem 2017, acho que inclusive esse Enem até eu fiz, engraçado, né? A tecnologia de comunicação da etiqueta RFID, chamada de etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear o gado, vagões de trem, bagagem aérea e carros nos pedágios. Então, essa tecnologia é usada no Sem Parar, quando você viaja, né, tem um pedágio, então você coloca aquela etiqueta no seu carro lá no para-brisa, e quando ele se aproxima lá da cabine de pedágio, ela abre para você quando você passa com o carro, né? Ele emite onda e eu não posso responder agora, senão eu vou responder a questão. O modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem bateria e é constituído por três componentes: um microprocessador de silício, uma bobina de metal feita de cobre ou de alumínio que é enrolada em um padrão circular e um encapsulador. Então é como o professor Matheus até falou da questão do rádio. É um circuito até simples, que é um material de vidro ou polímero envolvendo o microprocessador e a bobina, o encapsulador, no caso. Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor. Beleza, então a questão é justamente perguntar por que funciona, por que no caso a valeta lá abre, né? Por que a cabine se abre para o carro? Justamente essa que é a pergunta que ele está perguntando. Então, a etiqueta funciona sem pilha porque letra A, o campo elétrico da onda de rádio agita elétrons da bobina? E aí, Paulo, que você já está acompanhando a matéria, você acha que é isso? Perfeito. Porque eu acho que essa letra A ele quis associar justamente a questão do campo elétrico ao movimento de cargas, né? Mas não quer dizer que você agitar elétrons da bobina que você tem um movimento de cargas e você vai gerar uma corrente elétrica. Então, essa questão letra A está errada.
Letra B. O campo elétrico da onda de rádio cria uma tensão na bobina? Então, não. Está errado também. Porque o campo elétrico ele não vai criar uma tensão na bobina. O campo elétrico não gera uma tensão. Isso seria mais para o campo magnético. Letra C. O campo magnético da onda de rádio induz corrente na bobina? Perfeito, Paulo. Aí, o Paulo já não estou esperando ele ali. Então, essa letra C tá, né? Não tá errada. Vamos marcar ela aqui, ó. Sei, tá perigosa. Porque o campo magnético da onda induz corrente? Sim. Então, mas vamos verificar as outras, como diz o Paulo. Perfeito. O campo magnético da onda aquece os fios da bobina? Não, essa aí não faz sentido. Nenhum. Nem por efeito Joule, não tem a ver, realmente. Letra E. O campo magnético da onda de rádio diminui a ressonância no interior da bobina? Não, né? O contrário, né? Vai ter o campo magnético da onda de rádio e ela vai ter que entrar em ressonância com a bobina, né? Para assim liberar lá a cabine de pedágio. Então, o que nos restou foi a letra C. Vou fazer um comentário aqui de cara chato que faz Enem todo ano. Pode fazer. Pessoal, essa letra D aí, ela é bem complexa, na verdade, tá? Porque ele está dizendo que o campo magnético da onda de rádio aquece os fios da bobina. Bom, se você for parar para pensar nas consequências do campo magnético da onda de rádio, ele é um campo magnético variável ali, né? Que está oscilante. A gente sabe que uma onda eletromagnética ela é constituída de campos elétricos e magnéticos oscilantes. E a gente sabe que essa variação do campo magnético, ela induz uma corrente. Só que a gente sabe que uma corrente elétrica, quando ela flui em qualquer material, ela produz aquecimento. A menos que seja um supercondutor, que não é o caso. Então, o item D, de fato, ocorre. O campo magnético da onda de rádio produz sim um tipo de aquecimento devido à corrente elétrica induzida. Aí, pessoal, entra aqui um detalhe muito importante do Enem, das questões do Enem. Você pode ter nas alternativas mais de uma questão, mais de um item correto. Só que somente um item ele indica o enunciado. Qual que é o enunciado? Essa última linha aí do texto. A etiqueta funciona sem pilha por quê? Ah, tá. O fato dela funcionar sem pilha não é porque o fio é aquecido, e sim porque a corrente é induzida. Então, mesmo que as letras C e D, de certa maneira, podem ser consideradas como verdadeiras, somente a letra C justifica o enunciado da questão. Tá joia? Então, no Enem, a gente tem que tomar esse cuidado. Pode ser, às vezes, que apareçam itens que aparentemente são corretos, mas aí você tem que verificar qual que responde o enunciado, beleza? Só uma dicasinha aí sobre a prova do Enem, tá joia? Um E instantinho, um perfeita instantinho. explicação, Eric. Eu tenho um módulo desse de Arduino que eu comprei para fazer um projetinho, só que nunca usei. Eu tô com ele aqui, rapidão. Deixa eu abrir a câmera para mostrar. Opa, vou mostrar. Aí. Aqui dá para ver certinho. Tô vendo você não, velho. Ué. Eu tô vendo aqui, eu tô vendo. Ah, você tá vendo? Então deve ser bug no meu aqui, de boa. Pode continuar. Aqui, ó. Também tô vendo. Aqui é o receptor. Aqui é a tag. E aí o formato dela é bem, como que eu posso dizer? Bem intuitivo. Por quê? Porque ele é redondinho. Aí aqui você já vê que vai ter alguma coisa aqui dentro que vai ser circular. E no meio tem o chip. Aí o que acontece? Quando você chega aqui em volta tem uma outra bobina, um outro enrolamento, o chip de processamento e tal. Aí, para isso daqui funcionar, só precisa agora do processador, né, do Arduino.
E meio que eu nunca fiz isso funcionar por preguiça. Mas eu tenho ele aqui. Cara, que da hora. Não, da hora, Paulo. Foi, Esse. foi tu que fez? Na verdade, esse daqui eu comprei esse módulozinho. Ele vem com uma tag dessa e um cartãozinho. Daí, para fazer isso aqui funcionar, eu só preciso botar ele no Arduino e programar ele lá. Nunca fiz. Caraca. Não, legal. Inclusive, eu acho que eu fui. Acho que é na casa do meu tio. Ele também gosta desse. Meu primo também gosta dessa área e tal. E ele fez isso para trancar a porta dele. Isso, eu Como ia fazer chave. justamente para trancar uma porta. Isso, é bem legal. Aí você É só massa. encosta lá a tag e a porta abre. Isso. Isso mesmo. Pô, o Paulo, você pode dar mais um ponto pra ele aí, Matheus. O cara tá. Ele não precisa de mais ponto, não, mano. Eu vou tirar os pontos dele e distribuir pra galera que precisa aí. Ai, ai. Então vamos lá, Garantido minha questão 2. aprovação, não faço questão. Ah lá, dá pro Zahel, ó. Vamos lá, questão 2, então. A questão 2, vamos falar de indução eletromagnética, que é só ler e responder praticamente, então, essa questão. Ó. A indução eletromagnética é um fenômeno que se encontra presente em diversos equipamentos que utilizamos cotidianamente. Ela é utilizada para gerar energia elétrica e seu princípio físico consiste no aparecimento de uma força eletromotriz entre os extremos de um fio condutor. Para que essa força eletromotriz surja, é necessário haver variação de... Bom, o próprio enunciado da questão ele já fala do que o Gabriel apresentou, né? Que é a lei de Faraday. Então, isso aqui é justamente o que o Gabriel mostrou lá na simulação. Então, para que a força eletromotriz surja, é necessário haver variação de quê? De campo elétrico, de resistência elétrica, de capacitância elétrica, de temperatura ou de fluxo magnético. Essa aqui eu nem vou julgar, porque essa aqui é só vocês lerem. Vou deixar vocês opinarem. Vamos lá, A, B, C, D ou E? Coloca aí, coloca no chat aí, pessoal. Precisa falar no microfone, não. Vamos lá, quem acha que é a letra A? Quem acha que é a letra B? Quem acha que é a letra C? Quem acha que é a letra D? Quem acha que é a letra E? Boa, Alan, boa. Boa, Alan. Letra E. Exata, como diria lá o passo repasso. Então, agora a gente vai. A gente só parou essas só duas questões bem fáceis, que é só a aplicação mesmo da teoria. Então, são questões que você ganha tempo no vestibular, que você vai ler e vai responder. Bem, não tem nada de difícil. Agora, eu e o Gabriel, a gente vai mostrar um material que a gente preparou para vocês, um site de revisão, que vocês podem interagir, tem simulações, tem quiz, tem um vídeo explicando toda essa questão da história do rádio, da parte ondulatória e da parte eletromagnética. Você pode espelhar o site aí, Malossi? Opa, posso? Então, o povo aí já... Bom saber que o povo prestou atenção na explicação, vai respondeu certinho. Já Ah, coloquei o link aí no, no chat também aí, tá? isso. Então, igual o Eric falou, a gente produziu também um material extra para vocês, assim, que vocês vão entrar lá nesse site, vou mostrar o site aqui para vocês, vocês vão interagir nesse site. E assim, esse site ele tem um propósito maior, assim, em trazer uma certa revisão mais na parte de ondulatória, porque a gente falou das ondas de rádio, da indução, de indução, da gente para, então
a gente não falou tanto assim sobre a onda, assim, eu falei sobre a onda mecânica, onda eletromagnética, mas esse site aqui que eu vou mostrar para vocês, ele tem o intuito de falar mais sobre a parte de ondulatória. Aí vocês vão entrar nesse site e vocês podem interagir do jeito que vocês acharem melhor. Aqui a gente forneceu para vocês 4 materiais. O primeiro material é um vídeo, então se você clicar aqui, você vai abrir uma aba direto para o vídeo, que é um vídeo que ele vai falar um pouco quando fala aqui das curiosidades do rádio. Ele vai falar um pouco de uma historinha. Então, se vocês quiserem se divertir assistindo o vídeo 7 minutos, vocês podem assistir. Aí vai ter um material 2, que é um material de ideias gerais de onda, que vai direcionar para o site aqui, ó. Aí tem os fenômenos ondulatórios, vai falar de ressonância, que é o que a gente falou na hora do rádio, da luz de rádio, fala de difração, interferência. Então, se vocês quiserem dar uma olhada aqui, vocês podem olhar também. Outra coisa que a gente fez foi trazer uma simulação para vocês, igual essa simulação aqui da lei de Faraday, que eu mostrei para vocês. Aqui vai ser no mesmo lugar. Se vocês quiserem até entrar no site, esse fit, para mexer com esse negócio, para ver a luz acendendo. E esse aqui é uma simulação mais para vocês verem o funcionamento das ondas. Como eu falei, tem difração, tem aqui as ondas, como é que elas funcionam. Por exemplo, você clica aqui na onda, você dá playzinho aqui, vai cair a gotinha d'água, você vai ter a onda. Aí, por exemplo, aqui vai ter outros, interferências, fendas e difração. Então, você pode interagir do jeito que você achar melhor. E o último material que a gente forneceu aqui para vocês é um quiz, que inclusive o Matheus vai fornecer para vocês no NEAD. É isso, né, Matheus? Como uma atividade para vocês fazerem. Mesmo, já está lá no NEAD já. Não sei se vocês viram. E então, assim, esse quiz vai ser mais para vocês darem uma revisada. Vai ter uma questãozinha falando de ondas mecânicas, eletromagnéticas, e vai ter bastante questão falando de ressonância, mas é tudo mais voltado na parte de ondulatória. Então, esse aqui é o material extra, vocês podem entrar e mexer com o que vocês quiserem. Creio que a gente vai acrescentar mais 2 vídeos aqui no site ainda, mais semana que vem, se vocês quiserem entrar de novo depois para ver. E é isso, o site que eu queria mostrar para vocês. Quer falar alguma coisa, Eric? Site? Não tenho nada a complementar, não. Tá. O site, daqui uns dias, a gente vai ter atualização dos vídeos, é verdade. Acho que vai entrar mais 2 ou 3 vídeos, né, Malus? Sim, acho que vai ter mais 2. E vai ter um mapa mental também dessa nossa aula. É verdade. Então, vocês podem entrar lá no site, se divertir. E não esquece de fazer o quiz lá no NEAD também. E, bom, eu queria... Pode falar. Eu queria agradecer aí pela aula. Eu achei que vocês participaram muito da aula. Gostei da participação de vocês. Teve bastante gente participando. Inclusive, teve bastante participação do Alan aí, que falou da frequência da onda. Que ele lembrou da frequência, né? Que a onda tinha uma certa frequência. O Igor participou, o Paulo, nesse falo. O Zahel aí também participou bastante. Então, assim, legal, gostei da participação dos alunos aqui. Também queria agradecer aí que o pessoal participou. O Paulo aí até mostrou o projeto dele, muito bom. Estou vendo aqui o artigo que ele mandou aqui. Esse artigo aí é o artigo que eu publiquei aí tem umas 2 semanas aí. Sobre minha pesquisa de doutorado lá. Que, se Deus quiser, eu termino esse ano. Graças a Deus, vamos tentar. Bom, galera, então vou agradecer aí ao Gabriel e ao Eric, a aula foi realmente muito bacana. Além de revisar a ondulatória, mostrou essa aplicação
prática aí das ondas de rádio e da indução, né, misturando as duas coisas, como que as ondas podem ser produzidas e como que as ondas de rádio também são recebidas, né, recepcionadas, assim, por assim dizer. Então, tá de parabéns, foi muito bacana o conteúdo que vocês trouxeram. Galera, aproveitem o site aí que eles colocaram bastante conteúdo, então entra lá, dá uma olhada, no vídeo tem várias curiosidades interessantes sobre a história um pouco das ondas de rádio, tá? Então é bem bacana dar uma olhada lá também. E aí, pessoal, para fechar a aula de hoje, eu tinha comentado com vocês que vocês tinham sentido bastante dificuldade nas atividades de receptores e motores elétricos, né? Então, eu vou resolver aqui as questões lá da lista, só que eu mudei os valores para ajudar vocês, tá? Então, eu vou resolver aqui agora rapidinho. Eu acredito que eu consiga terminar tudo aí em questão de 15 a 20 minutos. E depois a gente encerra a aula de hoje, tá bom? Gabriel e Eric, se vocês quiserem permanecer aí e assistirem a resolução aí das aulas, fiquem à vontade das atividades, tá bom? Então, vou apresentar aqui agora a página aqui, só um minuto. E, pessoal, a partir de agora, quem tiver dúvida, se puder falar pelo microfone aí, eu agradeço, porque eu vou estar lá apresentando, tá joia? Se eu conseguisse achar... Ah, tá, aqui está no lugar errado. Aqui. Me confirma aí se vocês estão enxergando aí o slide, pessoal. Tô vendo sim, professor. Beleza, galera, seguinte, esse slide aqui é um slide antigo das aulas de vocês lá de receptores, ele meio que tem um resumo geral aqui das equações, o que é cada coisa, e tem essa relação geral que eu expliquei lá na aula para vocês, tá? Então, eu coloquei aqui para mostrar que, na verdade, todas as questões, basicamente todas as questões a gente consegue resolver usando esse quadrinho aqui, tá joia? Então, olha só, a primeira questão lá da lista é essa aqui. Motor elétrico, que é um receptor, né, de resistência interna 8 ohms, está ligado a uma tomada de 120 volts, recebendo uma potência de 1.500 watts. E eu quero que determine algumas coisas. Então, galera, a potência que o motor recebe, se a gente olhar aqui de novo o nosso diagrama aqui, a potência recebida pelo receptor aqui, ó, que é a total do receptor, é a fornecida pelo gerador, é a útil do gerador. Então, a gente vai usar essa ideia aqui para resolver a questão. Então, se ele quer a corrente elétrica, basta eu usar essa equação. A potência recebida pelo motor é U vezes I. Só isso. Olha como é simples. A potência, ele me diz que vale 1.500 watts. A voltagem é de 120 volts. E a corrente agora é o que eu quero descobrir. Passo 120 dividindo. 1.500 dividido por 120 dá 12,5 amperes de corrente elétrica. Essa é a resposta da letra A. A questão é a mesma, eu só mudei os valores, porque senão vocês não iam precisar fazer nada, né? Eu ia dar todas as respostas aqui. Então, é a mesma questão, só mudei valores, tá joia? Aí, na letra B, pessoal, ele quer a potência dissipada no motor. Aí, a gente tem que lembrar que potência dissipada é essa aqui, ó, é a desperdiçada esquentando o receptor, esquentando o motor. Então, é o R', que é a resistência interna do motor, vezes a corrente elétrica ao quadrado. Como a gente já achou a corrente elétrica, fica fácil. Potência dissipada é o R' vezes corrente ao quadrado. O R' é a resistência interna do motor, 8. E a corrente a gente achou 12,5, eleva ao quadrado. Eleva ao quadrado, multiplica por 8, dá 1.250 watts. Essa é a potência, pessoal, que é desperdiçada esquentando esse motor. Beleza? E por último, ele pede a força contra-eletromotriz do motor. A força contra-eletromotriz a gente acha pela equação do receptor, que é a equação do motor aqui no caso, tá joia? A voltagem útil que ele recebe, ele converte em força eletromotriz mais resistência interna vezes corrente, que é a voltagem desperdiçada esquentando lá o motor. Aplicando essa equação, você ligou numa tomada de 120 volts, a força contra-eletromotriz é o que eu quero descobrir, ela indica a taxa de energia que vai ser convertida em energia mecânica, né? A resistência interna do motor é 8, e a corrente a gente achou 12,5, tá bom? 8 vezes 12,5 dá 100, passa o 100 que está somando subtraindo, fica 120 menos 100, dá 20 volts. Essa é a questão número 1 lá da listinha. Na verdade, a 1 é 1, 2 e 3, né? Porque lá cada letra é uma questão. Então, questão 1, questão 2, questão 3 aí,
da lista de receptores. Até aqui, galera, alguma dúvida? Deu para entender aí? Tá tranquilo? Sim. Beleza. Então, retornando. A próxima questão aí da lista de receptores é essa, ó. Um motor elétrico de resistência interna 4 ohms e força contra-eletromotriz 80 volts, isso são características do motor, é alimentado por uma bateria com força eletromotriz 140 volts, resistência interna 8 ohms. Essas são características da bateria. Então, eu tenho aqui a força contra-eletromotriz e a resistência interna do motor, e eu tenho a força eletromotriz e a resistência interna da bateria. Aí eu quero a corrente elétrica no motor. Galera, o que a gente tem que usar para encontrar a corrente elétrica no motor? A gente tem que usar que a voltagem que a bateria, que o gerador fornece, é igual à voltagem que o motor recebe. Isso aqui eu fiz na aula para vocês. A voltagem que o gerador, que a bateria fornece, é dada pela equação do gerador. Força eletromotriz menos resistência interna vezes corrente. E a voltagem recebida pelo motor é dada pela equação do receptor. Força contra-eletromotriz mais a resistência interna do motor vezes a corrente. E agora, pessoal, a gente sabe todos os valores menos a corrente. Dá para achar a corrente, olha só. A força eletromotriz da bateria é 140. A resistência interna da bateria é 8 ohms, está aqui. A força contra-eletromotriz do motor é 80. A resistência interna do motor é 4. Então, lembra, onde tem linha, a gente está falando do receptor. Onde não tem linha, a gente está falando do gerador, que é a bateria, por exemplo. E agora é só resolver isso, olha só. Esse 80 que está positivo passa negativo, e o menos 8 vezes i está negativo, passa positivo. Então, 140 menos 80 dá 60. 4 vezes a corrente mais 8 vezes a corrente dá 12 vezes a corrente. Esse 12 está multiplicando, passa dividindo. Nossa corrente elétrica dá 5 amperes. Então, a corrente elétrica nesse motor, nesse circuito, vai ser de 5 amperes. Tá joia? Aí ele pergunta a potência útil desse motor. Se vocês olharem lá naquele diagrama, vocês vão ver que a potência útil de um motor ou de um receptor é a força contra-eletromotriz vezes a corrente. A força contra-eletromotriz é 80, a corrente é 5 amperes. Multiplica, a potência útil é de 400 watts. Tá joia? Essa é a letra B. E a letra C, galera, ele quer o rendimento do motor, sabendo, né, que o rendimento do motor é dado pela razão entre a potência útil e a potência total. Aí ele define aqui, né, rendimento é igual a potência útil sobre total. Determine o rendimento desse motor. Galera, eu quero dividir a potência útil pela total. Eu já sei a útil, então eu preciso descobrir a total. A potência total de um motor, a gente lembra lá pelo diagrama que vai ser U vezes I. Só que eu ainda não sei o U. Então eu vou achar o U aqui, ó. Vou usar a equação do motor. U é força contra-eletromotriz mais resistência interna vezes corrente. Contra-eletromotriz é 80, a resistência interna foi 4 do motor, e a corrente nele é de 5 amperes, a gente achou na letra A. 4 vezes 5 dá 20, mais 80 dá 100 volts. Agora que eu sei o U, eu acho a potência total do motor, que é U vezes I. U é 100 volts, corrente é 5 amperes, isso dá 500 watts. Então, veja bem, a potência útil desse motor, que é a taxa de energia elétrica que é convertida em mecânica, é de 400 watts. E a energia que ele consome, que é a potência total que ele consome, é de 500 watts. Aí eu quero saber o rendimento. Basta eu dividir a útil pela total. 400 dividido por 500 dá 0,8. E geralmente, galera, rendimento a gente dá em porcentagem, tá? No caso, 80%. Galera, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse motor, ele tem um rendimento de 80%, ou seja, ele converte 80% da energia que ele consome em energia mecânica. Os outros 20% é desperdiçado esquentando esse motor, aquecendo ele. Deu para entender essa questão, galera? Ou alguém tem alguma dúvida?
Deu para entender? Beleza, joia. Então, vamos continuar. Agora, pessoal, é a outra lista. É a lista aqui de motores. A primeira foi de receptores. Agora é a de motores, que envolve a lei de Faraday lá, né? Então, ele diz o seguinte, ó. Considere um motor, que um motor é composto de uma bobina formada por 200 espiras de 0,02 metros quadrados de área cada uma, envolta por um ímã que produz um campo magnético uniforme de 0,08 Tesla. Quando o aparelho é conectado a uma bateria de 16 volts e de resistência elétrica 2 ohms, a bobina, que constitui o motor, né, é atravessada por uma corrente de meio ampere. Se a cada 0,04 segundos o fluxo magnético através da bobina varia uniformemente um valor máximo até zero, determine. Pessoal, essa questão é igual a que eu resolvi na aula, tá? Só que eu vou resolver aqui de novo. Primeiro, o fluxo magnético máximo que flui através da bobina. A gente tem que lembrar isso aqui, ó. O fluxo magnético, ele é o campo que está atravessando a bobina, vezes a área dessa bobina, vezes o número de espiras que constitui essa bobina, vezes o cosseno do ângulo entre o vetor normal e o campo magnético. Aí eu expliquei lá na aula para vocês que o fluxo magnético ele vai ser máximo quando esse ângulo for de 0 graus, porque o cosseno de 0 graus vale 1. É o valor máximo do cosseno. Tá joia? Então, basta a gente substituir os valores. Olha só, o campo magnético foi 0,08. A área de cada espira dessa bobina é de 0,02 metros quadrados. Está aqui, já deu a área direto. E o número de espiras é 200. Está aqui. E o cosseno de 0 graus é 1. Multiplica todo mundo, dá 0,32 Webers. Esse é o fluxo máximo que vai passar por essa bobina enquanto ela está girando. Pessoal, aqui quando a gente fala de motor, diferente do exemplo que os meninos deram aí, em que um ímã está se movendo dentro da bobina, quando você tem um motor, você produz a variação do campo magnético, você produz a variação do fluxo magnético girando ela. Então, basicamente, o que você muda é esse ângulo aqui, ó. E aí o fluxo magnético ele vai alterando. E aí você produz a corrente elétrica induzida, tá joia? Então, esse aqui é o fluxo máximo. Aí ele quer a força contra-eletromotriz. A força contra-eletromotriz induzida, ela é dada pela lei de Faraday. Lei de Faraday diz que uma DDP induzida, né, uma voltagem induzida, é igual à variação do fluxo magnético pela variação do tempo negativo aqui. Tá joia? Eu defini isso aqui para vocês na aula também. Essa aqui é a lei de Faraday, tá, galera? É ela que fornece a força contra-eletromotriz induzida. Bom, variação do fluxo. A gente viu que ele vai de 0,32 até 0, então vai do valor máximo até 0 nesse intervalo de tempo. Então, fluxo final é 0, fluxo inicial foi 0,32. Isso aqui é final menos inicial. O tempo que gasta é 0,04. Isso dá menos 0,32, com esse menos aqui da frente dá mais, né? Então, fica 0,32 por 0,04, isso dá 8 volts. Então, a força contra-eletromotriz induzida é de 8 volts. É a letra B. E ele quer a resistência da bobina que constitui o motor. Aí basta a gente usar de novo a ideia de que a voltagem que o gerador fornece é igual à voltagem que o motor recebe. Porque eu já sei todos os valores, olha só. Tá aqui, pessoal. Equação do gerador igual à equação do receptor. E agora a gente vai usar os valores que a gente conhece. Força eletromotriz da bateria, 16 volts. Tá aqui. Resistência da bateria, lembra, galera? Sem linha a gente está falando do gerador. Com linha a gente está falando do receptor, que no caso é o motor. Então vamos lá. Força eletromotriz da bateria, 16 volts. Resistência interna da bateria, 2 ohms. Tá aqui. Corrente elétrica no circuito, meio ampere. Ele me disse no texto. Tá aqui. Força contra-eletromotriz do motor. A gente achou na letra B, 8 volts. Tá aqui. Resistência interna do motor. É o que eu quero descobrir. É a resistência da bobina que constitui o motor. É o R'. É o que eu quero descobrir. Corrente elétrica, ele me diz que vale meio ampere.
perceba que agora eu só tenho um incógnito, eu consigo resolver o problema. Pessoal, 2 vezes meio dá 1, 16 menos 1 dá 15, igual a 8 mais R' vezes meio. Esse 8 está somando, passa subtraindo, fica 7, né? 15 menos 8 dá 7. Igual a R' vezes meio, o meio passa dividindo. 7 dividido por meio dá 14 ohms. Essa é a resistência interna do motor, que é a resistência da bobina que constitui esse motor. Mesma coisa, a questão é igual a que eu resolvi, é igual a da lista, só que eu mudei os valores. Nessa questão, galera, alguma dúvida? Deu para entender? Alguma dúvida? Tá tudo bem? Beleza, vamos para a última. Tá aqui. A foto a seguir mostra um motor composto por uma bobina de resistência elétrica 2 ohms, uma pilha de força eletromotriz 1,2 volts e resistência elétrica 0,2 ohms, e 2 ímãs fixos. Com o circuito fechado, a bobina entra em rotação. Sabendo que a cada 0,3 segundos ocorre através da bobina uma variação de fluxo magnético de 0,3 Webers, determine. Letra A, o módulo da força contra-eletromotriz do motor. Galera, módulo da força contra-eletromotriz é dado pela lei de Faraday. Lembrando, lei de Faraday é a variação do fluxo magnético dividido pela variação do tempo. Ele diz que o fluxo magnético varia de 0,3 Webers em 0,3 segundos. Então, é 0,3 dividido por 0,3 dá 1 volt. Beleza? Usei a lei de Faraday aqui de novo. Essa aqui, ó, variação do fluxo pela variação do tempo. Aí você pode perguntar, professor, cadê o sinal de menos? Pessoal, eu não botei o sinal de menos porque ele pediu um módulo. Quando ele quer um módulo, aí eu não preciso pôr o sinal de menos. Tá ok? Isso dá 1 volt. Essa é a letra A, só isso. A letra B, ele quer a intensidade de corrente no circuito. Novamente, a gente usa a ideia de que a voltagem fornecida pela pilha é igual à voltagem recebida pelo motor. Equação do gerador igual à equação do motor. Aí a gente lê o texto e olha os valores. Pilha, qual é a voltagem da pilha? Força eletromotriz dela. Cadê? Uma pilha de força eletromotriz 1,2. Força eletromotriz 1,2. A resistência da pilha aqui, ó, uma pilha de força eletromotriz 1,2, resistência elétrica 0,2. 0,2 aqui. Força contra a eletromotriz do motor é 1 volt, a gente achou na letra A. Resistência interna da pilha é a resistência da bobina, que constitui o motor. Desculpa, a resistência interna do motor, né? É a resistência da bobina, 2 ohms. Tá aqui. Só fazer conta agora, pessoal. Olha só, esse 1 está positivo, passa negativo. 1,2 menos 1 dá 0,2. Esse menos 0,2 está negativo, menos 0,2 vezes a corrente está negativo, passa positivo. Fica 2i mais 0,2i, dá 2,2. I. O 2,2 está multiplicando, passa dividindo, e aí a corrente dá mais ou menos 0,09 amperes. Essa é a corrente elétrica nesse circuito. Letra B. Na letra C, ele quer a potência dissipada na bobina. A gente lembra de novo, potência dissipada é a resistência da bobina, que é o R', vezes a corrente ao quadrado. Resistência da bobina é 2, ele me disse aqui. Corrente deu 0,09, eleva ao quadrado. Elevando ao quadrado e multiplicando por 2, dá 0,0162 watts aproximadamente, tá, galera? Então, essa é a potência dissipada na bobina. Essa aqui, pessoal, é a taxa de energia que é gasta esquentando essa bobina. Essa bobinazinha aqui, ó, esquentando a bobina, tá bom? E ele quer também a potência útil do motor. A potência útil do motor é a força contra-eletromotriz vezes a corrente. A contra-eletromotriz deu 1, a corrente a gente achou 0,09, 1 vezes 0,09 dá 0,09 mesmo. Watts. Essa aqui indica a taxa de energia elétrica que está sendo convertida em energia mecânica, girando a bobina. Tá joia? E tá aqui, letra A, B, C e D. E é isso, galera. Então, acho que as questões não eram tão difíceis. Eu acho só que talvez vocês não tiveram tempo de pensar direito sobre esse assunto em específico, tá?
Então, vou parar aqui minha apresentação. Acho que eu já parei, né? Já parei. Espero ter ajudado aí, pessoal, vocês a resolverem essas questões. Eu vou colocar esses slides lá no tópico da aula de hoje, tá? Esses slides da resolução da aula aí, tá joia? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Tudo bem? Massa, que bom. Então, galera, reforçando, tá? Eu abri as atividades da aula 15 para frente, todas estarão abertas até o dia 10, que é a próxima quarta-feira. E aí, pessoal, na quinta eu já vou estar com as notas fechadas para passar os resultados para vocês na próxima sexta, tá bom? Lembrando que na próxima sexta-feira nós teremos a aula sobre diodos, tá bom? Talvez a aula do dia 12, não, vai ser síncrona sim, tá bom? Porque nela eu vou passar os resultados para vocês, a nota final e etc. Tá joia? Pessoal, se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou fazer aqui a chamada novamente. Já fiz no começo da aula. Quem perguntou? Igor. Cara, é o seguinte, em tese, é para as aulas terminarem praticamente aí semana que vem, né? Porque a partir do dia 10 a gente já vai ter conselho de classe. Então, eu acredito que o prazo máximo aí para os professores darem aula e tal é dia 12. Ou seja, semana que vem, praticamente a última semana de aula. Talvez, se algum professor ainda quiser dar alguma aula para completar a carga horária, pode ser que passe um pouco do dia 12, mas eu acredito que a maioria vai concluir as aulas até o dia 12. Tudo bem? Aí, depois do dia 12, né, na outra semana, já tem as recuperações finais aí dos professores que passam recuperação final. Tá bom? Bom, pessoal, se não tem nenhuma dúvida, por hoje é isso. Vou agradecer a presença de vocês aí de novo. E espero que tenham gostado aí desse projetinho aí dos grupos virem darem aula para você. Eu acho que está sendo bacana e proveitoso. Os temas estão sendo bem legais aí, tá bom? Então, valeu, abraço aí, boa tarde, bom almoço para vocês.